Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal On Saúde. Eu me chamo Hudson Lonero, sou enfermeiro e hoje eu trago para vocês a temática de diabetes mellitus. Pessoal, para início aqui de conversa, a gente tem que definir o que é diabetes mellitus. A diabetes mellitus, ela se caracteriza como uma doença que leva à hiperglicemia, que é o aumento de glicose o nível de glicose no sangue. Esse aumento do nível de glicose no sangue, a hiperglicemia, ela pode se dar de duas formas principais. A primeira forma é a deficiência na produção de insulina, que é a que é responsável por colocar a glicose dentro das nossas células. A segunda forma, ela se trata como uma resistência a essa insulina. Então, o próprio organismo ele consegue resistir à ação dessa insulina. Então, assim, essas duas características elas são as responsáveis por esse aumento da glicose no sangue. A classificação, pessoal. A diabetes mellitus ela pode ser classificada nas formas principais, que são a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a diabetes gestacional, a diabetes MOD, que a gente vai falar mais na frente, a diabetes LADA e também outras diabetes que são causadas até por questão de medicamentos. Em relação, pessoal, à questão da diabetes tipo 1, o que a gente tem como dar certa importância definir a diabetes tipo 1 é que essa diabetes ela é causada devido à insuficiência na produção de insulina, ou seja, o corpo não consegue produzir a insulina. A insulina ela é produzida nas células beta do pâncreas. Então, por algum motivo, essa célula não consegue produzir a insulina que é necessária para colocar a quantidade de glicose para dentro da célula. Geralmente, essa deficiência ela é gerada por fatores autoimunes, que são quando o próprio organismo ataca células do organismo. Então, esse é o principal fator, né, de diabetes tipo 1. Ela é uma diabetes que ela é mais comum em crianças e adolescentes, né, que são diagnosticados de uma facilidade maior, uma frequência maior. Ela apresenta uma deficiência grave de insulina. Geralmente, como eu já falei, ela é causada por um fator autoimune, né? E na diabetes tipo 1, o paciente sempre necessitará do uso de insulina terapia, que no caso seria a insulina exógena, que é a insulina produzida fora do corpo, né? De outras formas, que vai ser aplicada pelo próprio paciente. Então, um adendo aqui que a gente tem na diabetes tipo 1 é que são geralmente, quando o diagnóstico acontece desse paciente, o paciente geralmente vai chegar no pronto-socorro ou na unidade de saúde de uma forma bem descompensada. Então, o paciente vai chegar com hipoglicemia, né, com a hiperglicemia bem elevante, né, e geralmente vai necessitar o uso da insulina ou de forma imediata ou de uma forma que seja bem breve. No caso da diabetes tipo 2, pessoal, o que a gente pode deixar característico aqui é que essa diabetes, ela se trata de uma diabetes causada por uma resistência a essa insulina. O pâncreas consegue produzir a insulina, só que o organismo acaba gerando uma resistência à ação dessa insulina. Então, geralmente, ela está associada à questão da obesidade e do envelhecimento. Então, o paciente que já está fora de forma, tem um peso, um IMC bem mais elevado, né, que está obeso, um nível de gordura muito alto no corpo. E também a questão do envelhecimento também. Esse tipo de diabetes, ele tem um início insidioso, né, e é caracterizado pela resistência à insulina, como eu já falei. Geralmente, esse tipo de diabetes, ele não obrigatoriamente necessita do uso de insulina, né? Então, ele vai necessitar apenas do uso de medicamentos, né, orais. E essa diabetes também ela é a mais comum na nossa sociedade. Em relação à diabetes gestacional, a diabetes gestacional é uma diabetes que ela ocorre na gravidez, como já está falando, na gestação, e ela geralmente surge entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Ela é característica devido ao hormônio lactogênico, ele estimula essa resistência à insulina, né, e causa a elevação dos níveis de glicose no sangue da gestante, né. Há uma informação importante, é que essa diabetes ela deve ter uma atenção, né, tanto na gravidez, durante a gravidez, né, que a mulher apresenta essa diabetes, como também no pós, né, no período puerperal, né, quando a mulher já tiver tido o seu parto,
e que deve ter um acompanhamento para ver se ela volta a não ter diabetes ou se ela vai ter uma diabetes mais persistente, tá bom? Em relação à questão dos outros tipos de diabetes, né? Nós temos a diabetes mellitus MOD, que essa é uma diabetes bastante rara, é uma das mais raras que tem, afeta cerca de 1% da população em geral, 1% dos diabéticos, né? População diabética. E ela se caracteriza, né, como afetando jovens, né? Ela às vezes, por muitas vezes se confunde com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, dependendo das características dela. A diabetes LADA, ela é a diabetes latente do adulto e ela é autoimune, ou seja, ela vai ter essa agressão, né, das células beta feita pelo próprio organismo que vai gerar uma deficiência nos níveis de insulina, na produção de insulina. E também temos a questão da diabetes causada por medicamentos. Alguns medicamentos, eles causam uma agressão, né, nas células beta e acabam que estimulam essa deficiência de insulina também. Né? E a endocrinopatias, que são doenças endócrinas, endocrinometabólicas, que vão também trazer essa resistência insulínica, essa deficiência na produção de insulina, né, entre outras causas. A importância aqui, pessoal, a gente tem que deixar bem importante. A diabetes, ela possui uma característica fisiológica, né? Geralmente, essas características fisiológicas estão associadas ao diabetes tipo 1. Pacientes com diabetes tipo 1, eles vão ter essas quatro características bem aparentes. No caso, a polidipsia, que é uma sede excessiva, o paciente vai estar sempre bebendo água. A polifagia, que é a fome excessiva, o paciente vai estar sempre querendo comer, comendo. A poliúria, que é um aumento da micção, ou seja, o paciente vai ficar sempre fazendo xixi de vez em quando, de vez por outra, que está geralmente associado também à polidipsia, como ele está bebendo muita água, ele vai também fazer muito xixi, né? Só que, geralmente, essa poliúria é porque está havendo um excesso de glicose no sangue e o corpo tende a querer eliminar essa glicose através da urina. Também temos que dar importância à questão da perda ponderal. Geralmente, o paciente diabético, que não ele está descompensado, não está sendo tratado, ele vai ter uma perda de peso muito considerável, principalmente na diabetes tipo 2, né? E essa perda de peso ela é incomum, não é porque o paciente queira perder peso, ele está perdendo peso sem ele querer, né? Então, geralmente, nos consultórios, o paciente chega, né, dizendo, ó, eu vim aqui porque eu pesava 80 quilos e agora eu estou pesando 70 quilos. Eu perdi essa massa, né, perdi esse peso em 2 meses. Então, não é uma perda que é normal, não é uma perda de peso, né, que foi saudável. Então, tem alguma coisa alterada, você deve investigar isso aí. Na presença desses sintomas, outros achados incomuns também que a gente tem, né? Até a questão das retinopatias, né? O paciente vai ter uma dificuldade na questão da acuidade visual, né? Também algumas alterações que podem dar nas funções renais, algumas parestesias que o paciente possa ter nos membros inferiores, né? A questão da perda da sensibilidade, isso tudo deve ser abordado de certa forma também no paciente. E, pessoal, aqui estão nossas referências, né? A gente se baseia na Sociedade Brasileira de Diabetes, na SBD, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, na SBEM, né? E também a gente pede a vocês que, caso tenham gostado do nosso vídeo, né? Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para ajudar a gente também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.